Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Chegando aqui para trazer informações exclusivas sobre a escalação do Atlético para enfrentar o Atlético Goianiense lá no domingo, 8h30 da noite. Mas como teve o treino hoje, a informação chegou, a gente já vai repercutir aqui. Primeira delas. Na primeira delas é para você deixar o like, tá? Se você deixou o like, muito obrigado. Conto com sua moral, conto com sua ajuda. Muito importante o like da parte de vocês. Mas a primeira das informações é uma informação relevante no sentido de estratégia de jogo. A gente deve ter novamente Steven Mendonça como titular no time do Atlético, junto a Luiz Fernando, deixando o Leozinho e o Dudu no banco. Gosto da ideia. Jogo de transição forte, jogo apostando em 3 pontos de velocidade. O Atlético ele vai ter ali Luiz Fernando para acelerar, vai ter Viveiros para acelerar e pode ter Mendonça para acelerar. O jogo em Goiânia é de aceleração, é um jogo vertical. Não adianta a gente ter uma ideia de um jogo de posse que não vai acontecer. O bom desempenho do Atlético fora de casa se pauta muito por esse potencial jogo de transição muito forte. Você trazer companhias para o Viveiros para esse jogo de transição acaba sendo muito eficiente. Viveiros, um jogador de muito desequilíbrio nesse sentido, nessa estratégia de jogo, mas você ter outras alternativas ali é bem legal também. Então, Mendonça chega para somar nesse sentido. Volto a dizer, acho que o Mendonça ele não tá longe de engrenar. Acho que o Mendonça ele tá muito perto de tirar o 10, ele precisa de uma atuação nota 10 para convencer. E acho que uma oportunidade de ser titular em um jogo tão importante como esse jogo contra o Atlético Goianiense pode ser o caminho. Aí você tem alternativas no banco. O Julimar, que provavelmente o clube não considera que está 100%, é uma dessas alternativas para manter esse jogo forte de transição, para manter esse jogo forte direto. E você ainda tem Leozinho, você ainda tem Dudu. O Atlético ele tá sabendo explorar muito bem a mexida de tabuleiro, né? A mexida das peças. Não, vou botar essa peça aqui, não, vou botar aquela peça lá e vou ter alternativa no segundo tempo. Então, torcer pro Mendonça entregar o que a gente espera que ele entregue, né? Que é muita velocidade, que é muita aceleração, que é a capacidade de explorar a profundidade e alinhado a isso um poder de decisão. Você tem algo que eu não vi do Mendonça até agora com a camisa do Atlético, foi ele com essa capacidade de decisão. Foi ele com essa capacidade de explorar a profundidade, foi ele com essa capacidade de fazer o jogo ser um jogo direto. Então, assim, eu espero que o Mendonça seja a sua melhor versão nesse jogo contra o Atlético Goianiense. É uma ótima oportunidade para o Mendonça começar a fazer a diferença. Com gols, com assistências. Aí a gente lembra, pô, Mendonça participou de gol contra o CRB, Mendonça participou de gol contra o América. Nesse jogo de transição ele funciona. Ele tem tudo que um atacante precisa para esse jogo de transição. A força, a velocidade, a explosão. Precisa acertar a decisão no último terço. Precisa acertar a decisão no momento mais decisivo. E agora, falando da outra mudança, e depois a gente vai avaliar a escalação como um todo, é a saída do Esquivel. Provável saída do Esquivel. Sentiu no último jogo. Deve entrar o Fernando. E aí a gente começa a refletir, né? Vale a pena tirar o Patrick pra botar o Filipinho e botar o Patrick como ala? Vale a pena, pô, você improvisar, sei lá, o Mendonça como ala? A gente perdeu muitos pontos pelo lado esquerdo, gente. E a maioria desses pontos perdidos foram com improvisações de Arthur Dias, de Dudu, de Mendonça, de outros jogadores por ali. O Patrick ele traz uma estabilidade, mas você perder o Patrick no meio-campo hoje não faz muito sentido. A dupla Patrick e Zapelli tá muito encaixada. E aí você fala do Fernando. O Fernando vai para um jogo fora de casa. Ali eu já acho que é um bom sinal, porque não vai ter a pressão da torcida. A pressão da torcida talvez hoje seja a grande inimiga do Fernando. E, cara, torcer pra ele fazer o jogo que ele pode nos oferecer, um jogo de pouca. Não comprometer muito. Eu ia falar pouca entrega, mas eu quero que a entrega seja muita, mas não comprometer muito. Se o Fernando conseguir não comprometer muito, cara, eu acho que a notícia ela vai ser a melhor do mundo, assim, pra gente, sabe? Acho que se o Fernando não comprometer muito, eu acho que a gente vai estar falando de um jogador que vai estar fazendo bem o papel dele.
Fernando é um jogador físico, é um jogador já se destacou muito na Série B, teve um início ruim de competição, mas eu falo muito mais do momento de desorganização do Atlético e o momento de instabilidade do Atlético do que qualquer coisa naquele sentido. Então, pra mim, o Fernando é um jogador que eu fico com o olhar ali eu fico com o olhar ali de. Pode ser que nos surpreenda. Mas, cara, nesse momento é isso, assim. Primeiro de tudo é saber usar as peças certas pro contexto certo. E nesse sentido eu confio muito no Daí. Começar a olhar pro macro e entender. Cara, esse jogador encaixa melhor pra esse perfil de jogo. Aquele jogador encaixa melhor pra aquele perfil de jogo. E ele tá fazendo muito isso com o comando de ataque. A gente fez, inclusive, hoje um vídeo falando sobre isso, né? Sobre essa adaptação das peças que mudam muito a característica do time do Atlético. Então, pra mim, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, cara, é uma reta final que os desfalques vão aparecer. O desfalque do Teran já aconteceu, agora é o desfalque do Esquivel. E aí a gente vai ter que usar de alguma maneira a profundidade do nosso elenco. É óbvio que era melhor a gente ter o Léo Derrick do que o Fernando. O Léo Derrick, inclusive, recente entrou, fez gol, estava se consolidando como jogador importante. É óbvio, nítido, cristalino. Inclusive, a seleção brasileira pode ser eliminada antes do que se imaginava no Mundial e a gente pode ter João Cruz e Léo Derrick de volta novamente. Mas, enquanto a gente não tem essas alternativas, é tentar fazer o básico. É tentar fazer o mínimo para que a gente não erre. E a partir do momento que a gente não erre, cara, manter uma estabilidade ali. O desafio do Fernando é esse: manter uma estabilidade ali. Qualquer coisa que ele entregar a mais, pô, ótimo. Ótimo, incrível. Mas qualquer coisa diferente disso também, não tem como cobrar o Fernando. Qualquer coisa diferente disso, eu acho que botar essa pressão em cima do Fernando é injusto, porque, assim, ele não é o cara, tá ligado? Então, altos e baixos na escalação do Atlético, o resto da equipe deve ser mais ou menos a base, com Santos, aí o Aguirre, Benavides. Cara, vamos lá, calma. O Atlético deve manter a base com Santos, aí na direita o Arthur, Aguirre, Léo, aí Benavides, Zapelli, Patrick e Fernando, Mendonça, Luiz Fernando e Kevin Viveiros. O ataque eu fico feliz, assim. O ataque eu acho que pode dar muito certo, principalmente você tendo o Zapelli ali para acelerar o jogo. O resto do time eu tenho ali, o resto do time no sentido do Fernando, da outra mudança, eu tenho um pé atrás. Mas é isso. Beleza, pessoal? Tamo junto, forte abraço. É nóis. Espero que vocês tenham gostado da informação. Deixem um like para dar uma moral pro meu trabalho. Tem que bater 8 minutos, porque um pouquinho mais de 8 minutos a monetização do YouTube muda. Informações dadas. Tamo junto. Valeu!